Muito bem, continuamos com o nosso Papo Solto, o bom papo sobre o mercado de eventos, o podcast que trata sobre esse nosso mercado incrível. Eu estou recebendo aqui a Lorenza Pós, a gente já fez um primeiro episódio musicalmente falando, só falando de música e, claro, falando dessas atividades lindas que envolvem o mercado de eventos. Ô Lô, você terminou o episódio passado cantando um trechinho de uma música linda sua, de sua autoria, que é homenagem para as assessoras, para as cerimonialistas, né? Você sabe que me confundem bastante como cerimonialista. Não que eu não seja cerimonialista, né? Sim. Mas chamam o celebrante de cerimonialista. Sim. Mas faz parte, é ossos do ofício. Como é que você enxerga a assessora, a cerimonialista? A gente tem que trabalhar um conjunto tão grande com essa personalidade importante, né? Nossa, assessora é, assim, fundamental. Inclusive, assim, tem muitos casais que a gente entende que tem algumas restrições de orçamento e tudo mais, mas acho que a assessoria é uma coisa que não pode ficar de fora mesmo, porque ela auxilia, ela é grande maestra, a gente fala maestrina ali, né, de todos os outros fornecedores e tudo mais. E na hora da cerimônia a gente conta muito com o auxílio tanto da assessoria quanto também do celebrante, né? Eu acho que a gente trabalha muito em harmonia, assim, eu acho que isso é muito importante. Até o momento da cerimônia já aconteceu muitas vezes da gente tá ali de uma forma tão orgânica que às vezes a gente põe uma música ali que precisa, né, sem estar combinado antes, mas, poxa, tá precisando de um espaço ali, põe uma música, enfim. Eu acho que é muito legal trabalhar sempre em harmonia, tanto com a assessoria quanto com o celebrante, a gente que faz música na cerimônia, né? Mas a assessora, principalmente, assim, é uma pessoa que, inclusive pra explicar pra noiva, às vezes, algumas questões que a gente precisa, né, fazer essa ponte, que eu acho que é uma coisa importante, assim. A gente, às vezes, passa por algumas situações ali no nosso atendimento, de noivas que estão no começo, ainda não tem assessoria, e aí acabam, né, pedindo algumas coisas que você fala assim, puxa, mas acho que isso não vai funcionar. Aí a gente pergunta, você tem assessora já? Porque a assessora que às vezes vai... ela que vai dizer, não, isso não funciona, isso funciona. Aí ela fala, ainda não. Fala, poxa, acho que a tua assessora vai te ajudar depois a entender que, né, isso não dá pra fazer dessa forma. Questão, principalmente técnica, às vezes elas não... Os casais não têm nem obrigação de saber, né? Questões mais técnicas. Um exemplo, e tudo mais. Né? Às vezes você vai fechar um espaço, você não sabe que você tem que contratar um gerador. Cadeiras, às vezes não tem cadeira no espaço, né? Os móveis, essas coisas. E pra gente, a gente sofre um pouquinho com a questão do rider. Já fizeram aquela pergunta, assim, tipo, pra mim já sempre faz essa pergunta. Anderson, você leva microfone? Isso acontece. Imagino, então. No seu caso, é meio que obrigado, você tem que levar, né? Mas então, essa parte de sonorização é algo que a gente tenta deixar bem leve pra noiva, mas é uma parte chata e às vezes do orçamento técnica complicada, assim, porque, poxa, ninguém tá... Né, é muito legal gastar dinheiro com vestido, com doce, agora com luz, com rider, com cabo, com gerador, é um saco, mas tem que, às vezes, investir, não tem como. Então, essa é a nossa maior, assim, uma das coisas mais delicadas, assim, ali pra gente explicar pros casais, né? Que a gente até tem casamentos que a gente consegue levar um rider, casamentos menores e tal, mas tem casamentos que são muito grandes, em lugares que exigem, às vezes, uma estrutura muito grande, então que é melhor contratar, às vezes, uma empresa que trabalha sempre com aquele local, tem muita estrutura, né, pra oferecer, enfim. Então, é algo que a gente demanda Hoje muito das a assessoras. Lorenza tem, né, esse rider técnico. Pra quem não sabe, rider técnico é a caixa de som mesmo, que a gente vai poder ouvir. Caixa de som, mesa de som, aquela que fica mexendo nos volumes. Os próprios instrumentos musicais fazem parte desse pacote também, né? Sim. A gente leva, assim, os instrumentos a gente, claro, sempre leva. E eu também levo o meu microfone por ele ser também especial ali. Sim. Mas a parte mais de rider, a gente tem... Nossa, tem um técnico maravilhoso que trabalha comigo há muitos anos. Acho que quase 10 anos o Fernando já tá comigo. E ele tem um equipamento legal, então a gente consegue levar. Pra fazer isso que a gente tá vendo, tem alguém no bastidor. Sempre tem alguém nos bastidores. Tem o bastidor, que é muito importante. Então, a gente tem esse equipamento hoje em dia. Tem alguns casamentos que a gente consegue levar. Tem outros, como comentei, que às vezes são até em outros estados, outras cidades, ou lugares que já são uma estrutura muito grande, que às vezes é até melhor pra noiva já contratar o equipamento todo com uma empresa, né? Da festa, da cerimônia, de tudo, assim, né? Bom, falando assim do nosso papel, a cantora, a música e o celebrante, para isso se conectar, nem sempre a gente consegue fazer aquelas reuniões que são detalhadas, sim, né? Sim, às vezes acaba não dando certo. Acaba não dando certo. Acho que o fundamental ali é chegar antes, com antecedência, e tentar ajustar ali essas pontes, né? Tentar conectar as coisas, né? Para não deixar furo na cerimônia, né? Para não ter aquela... Eu sempre falo que celebração longa é cansativa, não dá. Menos é mais. Sim. Então, nesse menos é mais, não deixar furos é bem interessante, né? Com o trabalho da música e do celebrante. Exatamente. Eu, assim, na medida do possível,
tento conhecer as pessoas com quem a gente vai trabalhar, né? Principalmente quando são pessoas que não são profissionais, né? Não sei como é que você vê isso, Anderson, mas algumas cerimônias que a gente faz são os amigos que celebram e tem pessoas que esperam. Esses dias, um casal de noivos meu celebrou o próprio casamento. Eles acabaram... Eles que entraram e celebraram. Resolveram ali. Resolveram. Mas eu acho que... E como foi isso? Foi bonito? Então, foi muito legal. Olha, assim, foi diferente. Foi, acho que... Nossa, eu fiz até um vlog desse dia. Porque, imagina, fizemos várias cerimônias e foi a primeira vez que aconteceu quase 1000 casamentos que a gente já fez. Então, foi diferente, foi legal. Foi uma visão deles sobre o próprio relacionamento, falando muito também sobre ancestralidade, né? O que levou eles até ali, aquele momento. Foi bacana, eu achei bem legal a experiência. Mas, enfim, trabalhar com celebrantes é sempre muito legal e traz uma certa segurança também. Porque você sabe o que vai acontecer, você sabe que existe um roteiro que vai ser seguido. Essa semana mesmo eu tava falando com uma noiva que, na verdade, já casou e vai celebrar bodas de 25 anos. E ela falou assim, a gente contratou mesmo um celebrante porque é muito importante existir um roteiro pro que vai ser falado ali na hora. Porque às vezes acontece de realmente alguém que trabalha sem roteiro, ou um amigo que vai lá e fala, acontece de ser muito curta ou de ser muito longa. A gente já teve experiências assim. Sim. De um amigo celebrar e 1 minuto, e o outro que foi celebrar acabou falando muito, foi se estendendo, e aí, né? Então, eu sempre tento trocar essa ideia, como você comentou, a gente trocar uma ideia antes, pra gente entender principalmente o roteiro. Pra mim é importante saber a ordem que as coisas vão acontecer, pra gente estar preparado, se bem que sempre, às vezes, tem alguma alteração, a gente tá ligado e muda. O que eu gosto no trabalho que você executa é que você tá percebendo o que está acontecendo. Sim, a gente fica muito conectado. Vocês ficam ligados ali. Ficamos às vezes conectados. Você percebe que tem um sentimento a mais ali, você já vai lá, pede pra alguém fazer um fundo musical, pra dar um clima. Isso é muito importante no trabalho, principalmente do trabalho que você executa. Isso, até por isso eu sempre deixo isso muito claro. Eu sou fã da Lô e da equipe dela, porque vocês percebem, vocês estão ali. Sim. Eu já participei de celebrações em que os músicos estavam rindo. Atrapalhando mesmo ali. Atrapalhando a cerimônia, Nossa, já várias vezes, sabe? E às vezes é chato, né? Pô, tudo bem, às vezes eu dou uma olhadinha pra ver se percebem. Você dá conta, meu Deus. Mas às vezes não, né? Nossa, meu Deus, não sei, nem imagino, mas deve ser bem difícil. São coisas que acontecem, coisas que a gente Ou a assessora, o cerimonialista, a assessora falando pra gente que é celebrante, ao tempo. Isso acho que acontece por causa de pôr do sol também, essas coisas. Eu entendo que existe uma programação, etc. Claro. Mas também há o outro lado, né? O outro lado qual é? Poxa, o Anderson estudou aquela história, o Anderson preparou aquela cerimônia. Até onde eu posso cortar, até onde eu posso eliminar. Tem coisas que não dá, ela tem um começo, meio e um fim. Atrasos, eu acho que é uma coisa até se a gente tem a oportunidade de falar com casais aqui, né? De assim, tomar muito cuidado mesmo. Porque quando acontece um atraso muito grande do início da cerimônia, claro, a gente entende se acontecer uma coisa muito extra, né? Mas às vezes acontece um atraso, teve noiva que já ficou esperando madrinha. Gente, é prejudicial, é um prejuízo não só pro tempo do casamento que você acaba perdendo, mas tem essas questões de pôr do sol, que o sol não espera, a pessoa às vezes casa no escuro sem ter organizado o lugar pro casamento no escuro. Então já aconteceu a gente acabar casamento e tá totalmente breu, assim, porque não tinha luz ali, era pra ter sido, o ar livre, digamos assim. Sim. Então tem esses prejuízos, e o prejuízo também, eu sinto energético, eu confesso. Pra caramba. Porque eu sinto que os convidados talvez seja o maior prejuízo. Os convidados ficam meio cansados, a gente tá ali a ponto de bala pra começar e tal, aí começa a atrasar, todo mundo começa a ficar meio né, acontece muito isso, assim, muito não, digo assim, né, quando atrasa. Então, acho que essa é uma coisa muito legal dos casais se atentarem sempre nos horários e tal, né, porque acontece isso também, a assessoria às vezes também é o papel dela, tipo, poxa, tem que diminuir o tempo, corta a música, essas coisas, né, é uma pena, é um prejuízo. Sim, acontece, né, acontece. Não que a gente não esteja aberto a isso, mas acho que a gente se preocupar com isso com antecedência vai fazer com que tudo seja mais leve, mais gostoso no dia. Exatamente. Para não prejudicar, não ter esse prejuízo mesmo. Como é que você está enxergando o mercado de casamentos atual, depois dessa loucura que a gente viveu, essa pandemia maluca? Não sei para você, para mim foi um monte de aprendizado, porque é impressionante, né? A minha carreira como celebrante, ela realmente começou em 2017. Por mais que eu já faço isso há um bom tempo. Pertinho da pandemia. Em 2017 eu falei assim, caramba, eu vou fazer isso profissionalmente mesmo, eu quero focar nisso, eu quero mudar o que eu fazia antes como mestre de cerimônias, fazer mesmo como celebrante, escrever cerimônias, pautar as minhas histórias, conectar com os casais. Comecei em 2017. Aí 2018 foi um ano de trabalho para poder apresentar isso, para mudar isso, para mostrar isso, eu criei marca também. E em 2019 foi quando realmente a coisa começou a funcionar. E aí no começo de 2020 eu já tinha fechado
até o mês de março, que foi quando estourou a pandemia, já tinha fechado 80 celebrações. Imagino. E aí chegou a pandemia. Imagino. E aí foi uma reeducação geral. Tanto que em 2022 eu fiz 160 casamentos. Pra Nossa, recuperar meu tudo Deus. aquilo que a muita gente coisa tinha. mesmo. Muito doido, muito doido. Como foi isso pra você? Como que você enxergou essa virada de chave pós-pandemia? Porque, pelo amor de Deus, o que a gente tá trabalhando é um negócio... Foi bem... Tem que segurar. Foi bem doido, né? Eu acho que eu ainda tô absorvendo muitas coisas que aconteceram, confesso, assim, que tem momentos que eu acho que eu entendi tudo, tem momentos que eu penso assim, meu Deus. Não sabemos nada. Não sabemos nada, sabe, do que aconteceu. O que aconteceu realmente foi isso. Eu sinto que, claro, a pandemia, nem tenho o que dizer, todos os prejuízos que ela trouxe. No mercado de eventos, eu sinto que a gente vai entender, eu acho que mais o reflexo disso daqui a um tempinho. Porque, né, assim, ainda não dá pra dizer exatamente muito bem. Mas eu sinto que o mercado tava numa crescente. E a gente estava conseguindo se especializar cada vez mais, estava conseguindo, assim, uma profissionalização muito legal, né? Explicar para as pessoas como eram os trabalhos, que foi realmente cases de sucesso, uma construção, né? Eu lembro lembro de eu começando até o que a gente conseguiu alcançar ali em 2019, 2020, foi muito legal, né? E aí a pandemia veio e deu uma balançada geral. Então agora eu sinto que entrou também uma nova geração, né, de pessoas, eu sinto agora, observo muito isso, existe uma nova geração de pessoas entrando no mercado de casamentos, e eu sinto que existiu algum certo prejuízo do que tinha sido, às vezes, estabelecido como, para quem estava no mercado há um tempo, como, por exemplo, eu estava, existiu um certo prejuízo de poxa, estávamos conseguindo conquistar um grande entendimento sobre como era feito o trabalho, e aí agora a gente perdeu. Né, um pouco isso e está tentando reconstruir isso, porém agora temos todos os novos desafios das novas tecnologias, mas essa questão desse novo funcionamento das redes sociais, de como funciona agora essa questão, que eu acho que está impactando muito no nosso trabalho, né? Então eu acho que eu ainda tô digerindo, mas eu acho que o mercado de eventos está cada vez mais profissionalizado, né? Eu vejo as pessoas se preocupando cada vez mais em entregar. Eu lembro que uma época, assim, a pessoa ia cantar em casamento, era muito, final de semana eu vou e canto num casamento. Hoje em dia, você tem que estar ali um pouco mais organizado, né? Pra você se manter, se estabelecer. Antes era o extra, né? Era renda extra, já não é mais, né? Já não é, já é algo que exige a sua dedicação, assim, né, mais integral e tal. Então, eu acho que tá sendo, a gente tá com esse movimento. E agora, com as redes sociais, da maneira como elas têm funcionado, é algo que tá sendo muito legal também de informar as pessoas como as coisas funcionam, de se comunicar com o público. Então, eu sinto que isso é um avanço, assim, eu acho que em um aspecto é um avanço. Em outros, é necessário tomar muito cuidado, porque eu acho que, enfim, todo mundo sabe disso, né, mas as redes sociais mostram o bonito ali e tudo mais. Então, às vezes, é entender as entregas, como elas são feitas. É um perigo, né? É muito perigoso para muitas noivas. Os especialistas, né, que a gente vê, né? Os especialistas de internet, que às vezes você vendem muito bem, mas entregam pouco, né? Então, assim, é só isso que é uma coisa que eu tenho observado, assim, como um perigo, assim, né? Mas eu acho que os noivos que pesquisam, que vão atrás de referências, é muito importante também entender um pouco o offline, né? Claro que é muito importante a pesquisa no online e ver as coisas e referências e tal, mas é importante os casais que hoje vão fazer um casamento buscarem também as referências offline, porque é ali que acontece o casamento, né? O casamento, por enquanto, é offline, E o mercado se fala, né? As pessoas se indicam, olha, pode contratar, essa profissional é boa, esse profissional é bom. Claro, e quando não, também tem o... Também acaba tendo o pessoal não poupa ninguém. E como que é os feedbacks dos casais? E os feedbacks são muito fofos, assim, sabe? É sempre muito, muito gostoso de ver e enfim, depois do casamento eu sempre vou dar um abraço nos casais e agradecer também. Eles, enfim, estão sempre felizes. E na semana também a gente acaba buscando esse feedback até para melhorias do nosso trabalho, né? Não só com os noivos, mas com a assessoria, principalmente, que eu acho que é quem às vezes consegue, né, falar, alô, alguma questão. Graças a Deus, assim, até hoje a gente teve feedbacks muito legais sempre, então eu tô bem, bem feliz, assim. Sempre buscando melhorar mais, né? A quantidade de mensagem no seu direct é grande? Assim, é muito doido, né? Que o pessoal fala, não, deve ser, tá bombando. Tem dias, dependendo do que a gente posta ali, o pessoal vem, interage bastante. Então é bem gostoso. Eu tento responder todos, às vezes acaba passando alguma coisa, né? Porque fica indo. Mas... Acho que esse também é um grande diferencial da Lu. Quando você conversa com a Lu, você fala com a Lu. Não que ela não tenha uma equipe pra ajudar. A gente tem agora. Mas a Lu fala com a gente.
Isso é muito legal. No Instagram, principalmente. No Instagram sou eu, assim, em tudo. É. Só às vezes agora o WhatsApp, essas coisas assim, não tava dando tempo, assim. Eu sempre gostei muito de fazer meu atendimento e eu fiz por muitos anos. Mas aí chegou um momento que começou a ficar, ou ensaiava ou fazia atendimento, sabe? Então a gente tem agora um atendimento, mas assim, na medida do possível não, sempre eu faço as reuniões e tudo, sou eu, tudo eu, assim, porque não adianta, eu não consigo fazer diferente, tem que ser assim. Pensando assim no coletivo do mercado, eu vivo discutindo, às vezes até quebrando a cara com essa coisa do coletivo, de tentar fazer eventos que valorizem a classe, que motivem a classe, que tragam o profissionalismo e a ética acima de tudo. Como é que é isso com os músicos? Vocês têm esses contatos? Vocês conversam? Vocês, de repente, fazem algumas reuniões? De vez em quando eu vejo isso na internet. Me fala um pouco sobre isso. Como é que é essa conexão com... eu não gosto muito de chamar de concorrência. São nossos concorrentes, mas são parceiros, são colegas de classe. Como é que é isso? Eu acho que o mercado da música ainda não é tão organizado como, por exemplo, eu vejo o mercado de fotografia e filmagem. Não sei se você enxerga assim também, mas eu sinto que fotografia e filmagem já existe congresso, existe, sabe, que o pessoal vai lá, tem uma pessoa que contribui. Durante a pandemia, que eu criei um curso de marketing, foi até um curso que a gente acabou falando de marketing para músicos de casamento, porque era como fazer um atendimento do seu trabalho, né? Caiu nessa história do marketing. Mas foi algo que foi muito legal, porque eu sinto que juntou muitas pessoas pra quererem aprender umas com as outras, e foi muito legal ali, foi um momento que eu senti que houve uma certa união, né? Eu acho que no mercado da música, a gente é um pouquinho mais aberto, porque... como que eu posso dizer? Por exemplo, por mais que uma outra pessoa cante em cerimônia e faça um trabalho semelhante, a voz dela não é igual, sabe? Então existem essas diferenças, mas claro que sempre como você falou, acaba sendo um concorrente, a noiva vai pedir um orçamento, pede pra todos, enfim. Mas existe essa questão de trabalhar muito a personalidade e essa questão de criar uma identificação com o público que vai te escolher e não escolher uma outra pessoa, porque é do estilo mesmo, né? Diferente o trabalho, porque é arte, né? A arte, cada um menciona preço, se a gente for falar pros casais, né? Do seu jeito, né? Sim, com certeza. E aí entra num outro lugar, assim, né? Mas eu acho que, assim, ainda dá pra fazer muito mais união do que existe. Confesso que eu sinto que ainda existe algumas coisas, parece que existe alguma certa rixa, alguma questão. Eu ouço falar de pessoas, que fala, né, alguma coisa, eu falo assim, nossa, mas nem me conhece e tal, sabe? Essas coisas assim, você fala, meu Deus, a gente podia conversar e tal. Então, eu acho que tá melhorando isso, assim, eu vejo bastante. Mas dá pra melhorar mais. Eu tinha um sonho de fazer um encontro, de fazer uma coisa, na época que eu fiz o curso, mas depois que acabou o isolamento, tá sendo tão correria que eu sinto que não deu tempo ainda de me dedicar, mas eu espero ainda um dia conseguir fazer alguma espécie de um encontro mesmo. Conta também, comigo que eu te ajudo. Presencial, assim, do pessoal. Sabe o que foi muito legal, falando nisso? Foi um pouquinho antes da pandemia, que foi a sorte da minha vida eu ter feito um pouquinho antes, porque depois não teria como. Eu fiz um coral, né? Eu convidei... na verdade, eu queria fazer a música Sentir, gravar com um coral, porque eu tava gravando um álbum autoral, eu queria botar o Sentir com um coral. E aí eu falei, poxa, seria muito legal chamar as pessoas que trabalham com casamento pra cantar nesse coral. Poxa, teria muito mais... Faria sentido, né? Total. E eu chamei alguns amigos, porque eu falei assim, olha, se ninguém topar ir no meu coral, vocês, meus amigos, vão, pra gente, né, ter um coro, assim. E aí eu acabei colocando no Instagram, Anderson, botei no Instagram na época, eu falei assim, vamos cantar juntos? Grave um vídeo cantando Sentir e me marca, e preenche esse formulário com o seu interesse e tal, porque a gente vai gravar essa música no estúdio, e aí vem vamos gravar junto, vamos cantar junto. E a gente vai selecionar as vozes, né? A gente pensa, selecionar só pra ver se vai ser cantores que vão se inscrever, né? Anderson, teve mais de 150 inscritos. Nossa, que maravilha. E a gente fez... Eu tive até que achar um estúdio grande, a gente acabou indo no Mosh, porque eu ia, sei lá, pegar um estúdio e vamos lá, galera. Depois começou a ser uma coisa tão grandiosa, a gente conseguiu 60 vozes. Teve gente que veio do Brasil todo. Assim, de verdade, teve gente que veio da Bahia, de Minas Gerais, gente que veio de Santa Catarina, cantores de casamento. Eu fico arrepiada quando eu lembro, porque foi muito legal. Eu acho que aquele dia eu entendi a questão que você falou até de referência e tal. Eu entendi, e também o quanto as pessoas queriam, sabe... Tá próximo de você, te conhecer. Nem tá próxima de mim, mas assim, a gente se juntar. Unir as forças. E unir, sabe? Valorizar o nosso próprio trabalho, assim. Eu acho que foi tão bonito isso, assim. Uma coisa que eu lembro da sensação do dia seguinte da gravação. Eu lembro que eu tava literalmente nas nuvens. E eu pensei assim, nossa, se eu morresse hoje, eu morria feliz. Sabe? Aquela coisa que realizada, né? Realizada. Eu falei assim, gente, que lindo que a gente fez. Vieram 60 vozes, a gente gravou o Sentir, tá inclusive disponível no Spotify, em todas as plataformas aí,
Bora aí, já fica essa meio que um versão. projeto no ar aí pra gente lançar, de repente, o primeiro congresso de músicos para casamento. Ia ser lindo! E Vamos aí pensar foi muito nisso. legal ver essa união. Porque justamente existe essa questão, né? Uma coisa, uma rixinha. Mas nesse dia, nossa, Quando a gente foi muito coloca legal. as pessoas frente a frente, a gente quebra qualquer tipo de não paradigma. tem, né? Não tem. Não tem. Bom, você também, claro, tem outros projetos. Eu sempre vejo você inventando coisas, Ai, gente. né? Agora tá chegando o Dia dos Namorados, né? E você também já tá aí com esse pensamento. Eu vi que são duas datas. Então, o dia... Duas apresentações. É que o Dia dos Namorados eu acho que é a data que tem tanto a ver com o meu trabalho. E aí, esse ano, eu tô tentando fazer... Tentando não, né? A gente acabou criando essa ação que é... Eu tô lançando uma música, um cover da música Kiss Me, que é uma música que eu adoro, já canto nos casamentos, e a gente conseguiu o direito autoral dela, então a gente vai publicar todas as plataformas agora de streaming e tal. E aí a gente casou esse lançamento junto com uma série de shows pro Dia dos Namorados. E aí a gente tem uma parceria muito grande com a Casinha Quintal, né, que, enfim, inclusive gravei vídeos lá, que é um lugar fofíssimo, eu amo trabalhar lá. Então a gente acabou, faz alguns anos que a gente tem feito uma noite de namorados lá. E aí nesse ano a gente tá fazendo 2 noites lá, dia 11 e dia 13, e dia 12 eu tenho um show, aí paralelo meu, mas também super romântico, no Fino da Bossa. E aí eu tô cantando também toda quarta-feira no Terraço Itália. Enfim, tem alguns meses que eu já tô lá, a gente nunca sabe a programação dos meses adiantes, mas eles têm renovado conosco lá mensalmente, tá sendo bem legal. Então, a Semana dos Namorados a gente vai cantar. O Terraço é piano e voz? É no bar do Terraço, é piano e voz, Aí tem o pianista que me acompanha normalmente, é o Hamilton, que é maravilhoso, também toca muito em casamento. E a gente toca muito juntos lá. Hoje, inclusive, tem Terraço Itália. Já nessas outras 2 oportunidades, pros Dia dos Namorados, já é um pouco mais completo o show. Então, na verdade, todos são pocket shows, porque a casinha é muito pequena, Sim. é pocket, e o Fino da Bossa também é um lugar pequeno. Os ingressos são limitadíssimos. Limitados, a casinha já esgotou em menos de 24 horas, porque são poucas mesas também, e lá eles oferecem uma experiência muito legal pra quem compra, porque é um jantar, é uma experiência na casinha, a casinha não abre outros dias, né, ela não abre pra jantar, então quem quer ir lá, ou lembrar do casamento e ir lá, é a única oportunidade do ano, então eles acabaram fechando essas 2 datas, já foram, e o Fino da Bossa tem 30 lugares. Então é muito pequeno, acho que ainda tinha 10 lugares ainda para vender lá do Fino, no dia 12 mesmo. Então é bem restrito, bem intimista, assim. E é muito gostoso, é bom porque a gente fica bem próximo do público, é bem legal. E a Lorenza, romanticamente, é uma mulher romântica ou é só artista? Eu acho que eu sou romântica porque, assim, eu sou muito... Eu amo, assim... Essa ideia do romantismo, tem um lado que é meio do romântico de cegar um pouco, de ser romântico, mas eu gosto dessa ideia de enxergar as coisas... Não é o conto de fadas, não, ele existe, isso, ele é real, dizer, mas não é o conto de fadas. Mas eu sou romântica, sim, posso dizer que sim, que sou bem romântica. Sou meio ultimamente tô um pouco prática também, mas uma vez eu já fui mais emocionada, mas eu sou muito romântica, assim. Bom, a gente tá chegando já ao final do nosso papo, uma hora passa legal. rápido, são 2 programas, 2 episódios que passam muito rápido. Lembra de alguma gafe que de repente você tenha cometido ou que você assistiu em algum casamento que constrangeu, alguma coisa assim? Porque o nosso mundo é um mundo real, né? Mundo real. Quando se faz ao vivo, muita coisa pode acontecer. Eu tenho uma gafe que é muito engraçado, porque essa gafe aconteceu e depois ela virou uma das minhas melhores amigas, essa noiva que eu tive. Que posso até falar aqui, que é a Roberta Canuto. E a gente fez o casamento dela, faz muito tempo a Rô trabalha com casamentos, é assessora, né? E na época a gente fez toda a lista do casamento dela, fez reunião, fez café e tal. E ela me passou uma música chamada Amizade. E ela falou a amizade e falou o nome de um artista, não era Thiaguinho. Por exemplo, ela falou a amizade é... E, sei lá, e um outro artista. E ela já tinha o Amizade é Tudo e tinha mais a Amizade. Era, enfim, uma coisa assim. E aí, eu nunca tinha cantado ainda essas músicas, são pagodes, né? Mais pagodinho, assim. Eu ainda não tinha cantado muito, não era tão familiarizada. E na época eu anotei o nome do artista, o nome da música, o nome do artista, o nome da música. E aí eu fui procurar no YouTube, né? Na época, vou estudar a música e tal. Joguei no YouTube, nem tinha muito Spotify naquela época, eu acho. E eu joguei a música e apareceu uma música, Amizade, Jeito Moleque, acho que era. Amizade, Jeito Moleque. E eu peguei e escutei a música, estudei a música. E pronto. E era aquela música pra mim, porque a amizade é do jeito moleque, eu pesquisei no mundo inteiro ali, só tinha aquela música. E eu cantei. E aí a Rô, ela é muito engraçada, muito maravilhosa. Ela disse que quando eu comecei a cantar a música no casamento... Primeiro que o casamento foi lindo, várias partes foram maravilhosas, assim, a gente fez bem a trilha sonora que eu imagino. Eles deram o beijo, a gente entrou com a música, sabe? Que subiu...
desceu Tudo a música. tava lindo, perfeito. tudo perfeito. Aí acabou o casamento, beijo, né, e tal. A gente fez a música lá que tinha sido pra esse momento e tal. Cumprimentos. Tá, comecei a música A Amizade do jeito moleque. E a música meio, né? Aham. Aí eu cantei assim, ela não falou nada na hora, mas ela disse depois pra mim que eu comecei a cantar, ela falou assim, que ela tá cantando essa música? E eu, imagina, tadinha, eu ingênua, achei que tava abafando, Sim. cantando a música que ela tinha me pedido. E depois a gente passou por um pupurri de músicas. Então foi um pedacinho dessa, depois eu já passei pra outra, e as outras eu cantei também. E a que ela imaginou, né? Que ela passou o nome e imaginou a música certa. E aí quando acabou a cerimônia, eu fui conversar com a assessora e tal, e a gente bateu um papinho, e ela falou, Lô, que legal. Lô, mas a música do cumprimento, acho que deu alguma coisa, porque ela Não só era falou que que eu não tinha, era né? aquela. Eu falei assim, meu Deus, mas como assim? Porque era a amizade de jeito moleque, era essa. Tipo, não tinha... Enfim, foi a que eu achei no YouTube, mas também na época foi uma pena, porque eu nunca tinha cantado, e deu errado, entendeu? Mas daí eu fui, claro, depois me desculpei, expliquei pra ela, olha, quando você me passou os nomes, eu pesquisei tudo no YouTube, né? E ela, não, imagina, depois imagina, a gente a Roma é das minhas melhores amigas, graças a Deus, assim, deu, tipo, né, não ficou chateada. A música não era a que ela queria. Não era da entrada mas dela, tudo nem bem, nada. ainda bem Mas que não assim, era uma música assim, né? também foi um aprendizado, assim, a gente toma muito cuidado com isso, né, nos outros casamentos. Às vezes eu canto um pedacinho das músicas na hora da reunião, ele fala, essa mesmo, essa letra, essa aqui, pede o link da música e tudo mais, né? Já acabou a energia? Algumas vezes? Sabe o que já aconteceu? Fotógrafos. Ai, fotógrafos. Ai, lindos, maravilhosos. Ai, meu Deus. Teve um fotógrafo uma vez que pisou num cabo de energia, enfim. E claro, tava ali... Também, vou dizer, não acho que não era uma estrutura nossa de som. Hoje a gente até pede pro pessoal que põe som, fala, gente, pelo amor de Deus, passa a fita em tudo aí, porque às vezes a pessoa sinaliza, passa... Também, fica alguém aqui pela que não assim, pode às pisar. vezes o cabeamento é muito ali no bastidor mesmo, né? Então a gente fica ali com o cabeamento no bastidor. Não, mas já teve fotógrafo que pisou na tomada e desligou o som. Já teve essa coisa de pisar, de encaixar o pé, pá, desconecta o som. Graças a Deus nunca foi no momento, assim, a entrada da noiva, sabe? Tipo um momento, assim, como eu falei, cumprimento, assim. Um momento mais... que é um pouquinho mais tranquilo. Mas a gente fica ali, teve esse dia que acabou, a gente continuou tocando e vai. Por isso eu gosto de trabalhar com instrumentos acústicos na cerimônia. Todos eles funcionam sem energia, né? A não ser quando tem noivas que escolhem piano digital. Aí... Mas eu funciono sem energia, o violão, o violino também. A gente dá conta, A gente dá conta. Eu sempre gosto de fazer alguma coisa diferente nas cerimônias. E teve uma cerimônia que a gente fez junto que eu pedi pra você fazer um trechinho de uma música que não tava no repertório. Pra você isso não tem problema, né? Mais ou menos, né? Se eu sei a música, tudo bem. O problema não, a assim, música era fácil, a música você sabia. Não, imagina. Mas foi ótimo que deu certo, assim. É só porque é legal quando... a gente consegue... Às vezes eu sei a música, mas o músico, por exemplo, não sabe. Aí fica... Vamos buscar. Mas foi legal. Que bom que deu certo. Foi inesquecível, né? Foi, do Sandy Júnior. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Não esqueceu. Tá na ponta da língua. Fazia sentido para aquele casal, né? A menina adorava, a noiva adorava Sandy Júnior. Eu acho que contar essa história foi bem legal. Foi legal, foi bacana. Foi bem legal mesmo. Maravilha. Esses dias eu vi também nas suas redes sociais que você esteve no batizado do filho da Cláudia Raia. Sim, né? E vale lembrar isso, né? Tanto o celebrante quanto a Lô, como cantora, a gente não faz só casamentos, a gente faz todos os tipos de eventos que tem sentimentos, que tem acontecimentos. Isso pra gente é enriquecedor, né? É muito legal. Nossa, foi uma experiência muito legal de fazer o batizado. Eu já fiz alguns batizados, inclusive tenho muito interesse, assim, de fazer outras celebrações, né? Claro, o casamento é meu foco, mas é muito legal, porque é uma outra dinâmica, é algo muito enriquecedor. E eles foram muito bacanas, foi uma manhã bem gostosa, assim. Onde foi? Foi aqui em São Paulo? Foi em Bragança. Bragança Paulista. Era uma capela bem pequenininha, tanto que a gente ficou até do lado de fora, né? Os convidados ficaram ali. Era uma cerimônia muito intimista, a família muito querida, assim, todo mundo muito, muito especial mesmo. Foi uma manhã bem inesquecível, assim. Eu acho que vale a gente abrir nosso leque, não só para casamento, para outros acontecimentos humanos. Porque tem tudo a ver, né? Sentimento humano é uma coisa linda, a gente tem que reverberá-lo sempre. É muito bom. Eu tô fazendo até aniversários, agora tem mais casais. Inclusive é de uma noiva minha que agora vai me chamar no aniversário, enfim. E é muito gostoso, porque, claro, é um pouquinho mais... É outro trabalho ali, a gente trabalha até um outro repertório e tudo mais. Mas é muito bom, faz parte... Sim. É uma trilha sonora da vida das pessoas, então é muito gostoso, assim. Vamos fechar, cantando.
Vamos fechar. Posso cantar? Eu acho que uma música que foi muito legal pra mim, que a gente conseguiu ter bastante plays dela, até inclusive na pandemia, e acabou me abrindo muito caminho. Foi um cover nosso do Isn't She Lovely. Cantar ela, então, pra terminar. Pode, bora lá. Então, vamos lá. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Aí, pessoal. Esse é o nosso podcast Papo Solto. Hoje, musicalmente talentosa, Lorenza Posa com a gente. Quero muito te agradecer. Obrigado por aceitar esse convite. Foi muito legal. Muito obrigado. Desejar muito sucesso para você. Que você continue sendo essa referência, porque você é, sim. As pessoas realmente gostam muito de, não só de te ver trabalhando, de te ouvir, mas saber a potência que você é como profissional e quanto você eleva a cerimônia de casamento. Isso é muito importante. Para quem vive disso, é muito importante. Eu acho que até me falta... Eu vivo de palavras, mas acho que me falta palavras para te elogiar pelo trabalho que você tem. Parabéns, viu? Obrigada, Anderson. O mesmo. É uma honra quando a gente pode compartilhar o altar ali, celebrar uma cerimônia juntos. E espero que a gente tenha muitas mais para fazer pela frente. Muito sucesso, viu? Obrigada. Para achar a Lorenza Posa nas redes sociais é simples, fácil. É só meu nome. É só porque Lorenza é com Z e Posa é com 2 Zs. Mas só jogar lá que acha. Lorenza Posa, acha fácil. Os lugares. Tá no Spotify. Acompanha, vale a pena. A gente termina esse episódio, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar nos próximos episódios com um filósofo. Ele é super jovem, Marcos Bulhões. A gente vai falar sobre sentimentos, sobre verdades, aliar essa atividade profissional que a gente tem no mercado de eventos com a verdade da vida, com alguns insights, algumas reflexões bem importantes. Fica com a gente aí no Papo Solto. YouTube, você coloca lá o sininho para funcionar. Lá no Spotify, o coraçãozinho pra gente ir cada vez mais longe, também no Deezer. Valeu, gente.